Que a paz do Senhor esteja com vocês, que a paz do Senhor esteja derramando sobre cada família, operando de um modo abundante, de um modo transbordante. Nós possamos ver a glória do Senhor nesta manhã, nas nossas vidas. Amém? Então que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde, que Deus venha fazer infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável desse trabalho. Eu quero te convidar hoje à leitura de Levítico capítulo 3 até o 8. Nós temos os cultos aqui sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos às 19 horas. Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero contigo nós estarmos orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela vida dos meus amados irmãos, pela vida dos meus amigos, ó Pai, entes queridos, ó Pai, familiares, pela vida, Senhor Deus, do meu filho Brendo, Brian, Brenner, Senhor Deus, a minha esposa Diva, Senhor Deus, cuida deles, opera, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Aviva, Senhor Deus, a obra, Senhor Deus, que tu tens, Senhor Deus, no meio dos anos, ó Pai, e a notifica, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, estar servindo ao Senhor, buscando, Senhor Deus, e colocando, Senhor Deus, a nossa vida no teu altar. Cura, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente aquele meu amado irmão e irmã, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, por situações difíceis em relação, Senhor Deus, na área, Senhor Deus, da saúde, Senhor Deus, assim, Pai amado, Pai querido, esteja com tuas mãos potentes, ó Pai, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, Pai. Venha o Senhor, ó Pai, operar maravilhosamente, assim nós oramos, clamamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero contigo ir em Levítico capítulo 3, nós vamos estar aí lendo Levítico capítulo 3. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Levítico capítulo 3. E se a oferta for de sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, será macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro, por sua oferta oferecê-lo-á perante ao Senhor. Glórias a Deus. E porá sua mão sobre a sua cabeça, aleluia, a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão aspergirão o seu sangue ao redor, sobre o altar ao redor. E então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda, toda a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for de cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor, e
Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, os rins tirá-lo-á, e o sacerdote o queimará sobre o altar, alimento da oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levítico capítulo 4. Glórias a Deus. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e dele sangue, aleluia, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a carne com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Mas toda a congregação de Israel, aleluia, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhes fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. E depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, e é expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar por ignorância, proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou se o pecado que cometeu for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e o porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. E depois o sacerdote com o seu dedo tomará
do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará sobre a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra, aleluia, algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará sobre a base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoada do pecado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira por expiação do pecado, sem defeitos trará, e porá a sua mão sobre a sua cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará sobre a base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5 de Levítico. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, ou seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qualquer que for a sua imundície, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto ou souber depois, culpado será desta coisa. Será, pois, que culpado sendo uma destas coisas, confessará aquilo que se pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, e uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquilo que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. A expiação do pecado é do outro, aleluia, e do outro
fará o holocausto conforme o costume, assim o sacerdote por ela para a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que, aleluia, pecou, trará como oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, e em cima das ofertas queimará, aleluia, queimadas do Senhor, expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como oferta de alimentos. E falou o Senhor mais a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Levítico capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou em sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todos os que em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre, aleluia, que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o 5º, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não
se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta dos alimentos. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do seu azeite, todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar cheiro suave. É isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos ázimos, se comerá no altar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisas santíssimas, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de alimentos contínuo. A metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozido a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerão em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto, e o degolará a expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que o tocar, a carne da oferta, será santo. E se o sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o qual caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre o sacerdote a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo se queimará. Amém? Capítulo 7. Nós vamos ao capítulo 7 agora de Levítico. Amém? Capítulo 7 de Levítico, nós vamos estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Capítulo 7 de Levítico. Aleluia. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde se degola o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, e a gordura que cobre a sua fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que estão junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação de culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito a propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém,
o mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira, na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. E se o oferecer oferta de ação de graças com sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeites serão fritos de flor de farinha. Com bolos oferecerá por sua oferta por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica, e de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que o oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia se queimará no fogo, porque se da carne do sacrifício pacífico se comer no terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, como fogo estará queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de um homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabras comereis, porém pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal do que se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, e a gordura do peito com o peito tirará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse trará a espádua direita para a sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e as dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel,
esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que eles os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimento, da expiação do pecado e da expiação da culpa, e da oferta das congregações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 8, nós vamos também fazer menção. Amém? Glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e os veste, aleluia, e as veste, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água, e revestiu-lhe, aleluia, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele um manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e apertou com ele. E depois pôs-lhe o peitoral, pondo o peitoral de Urim e Tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara, aleluia, a Moisés. Amém? Glórias a Deus. Versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com os cintos e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou seu sangue e pôs deles, aleluia, com o seu dedo sobre a ponta do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto a Arão, e aos seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, aleluia, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito.
Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar, aleluia, da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e as espáduas direita, também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo e um bolo de pão ázimo e um coscorão, e os pôs sobre a gordura sobre a espádua direita, e tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar do holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as suas vestes de seus filhos com eles, e santificou a Arão e as suas vestes, seus filhos e as suas vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como também tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alegria aí de estar lendo a Sagrada Escritura, de estar buscando ao Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela data desse dia, Senhor Deus, pelas tuas mãos potentes. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos instruído, ó Pai, servir ao Senhor, buscar a tua face, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que tenhamos, ó Pai, um dia maravilhoso na tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, a romper com as barreiras, com as dificuldades. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento, e que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Esteja recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.